Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, como vocês já podem ver pelo título do vídeo, nós vamos falar sobre Project One. O Project One é um livro que eu escrevi em 2019 durante o NaNoWriMo, sendo que há algumas partes que eu já escrevi aí por volta de 2015, 2016, mas digamos que foi mesmo durante o NaNoWriMo de 2019 que eu decidi escrever e estruturar a história toda. Portanto, durante o mês de novembro, em 2019, eu escrevi então as 50 mil palavras, sendo que eu escrevi um bocadinho mais do que as 50 mil, porque eu lembro-me que até consegui terminar o NaNoWriMo antes do dia 30, e só depois, em 2020, é que eu decidi voltar a pegar no manuscrito e então refazer e reescrever algumas partes da história. Ou seja, escrevi o rascunho 1 e depois peguei no rascunho 1 e fiz o rascunho 2. E foi esse rascunho 2 que seguiu para as minhas queridas beta readers, a Leonor Ferrão e a Jéssica Reis. A Leonor, talvez vocês conheçam, ela é a autora best-seller da Good Books, foi ela que escreveu O Amor à Primeira Assinatura e, olhem, espero eu que em 2023 também venha aí uma história muito boa da Leonor. E quanto à Jéssica, ela tem imensos projetos de escrita e o Instagram dela é muito literário, portanto vocês também não se esqueçam de visitar então as páginas das redes sociais das minhas queridas duas beta readers, que me deram um feedback extraordinário, foi fantástico e então foi com esse feedback que eu voltei a pegar então no segundo rascunho e fiz um terceiro rascunho. E foi com esse rascunho que eu então decidi pedir à Agência das Letras um comparecer literário, um feedback literário, para perceber se a história tinha potencial para eu contactar as editoras ou então se ainda precisava de algum trabalho de fundo. Mas de facto o feedback que eu recebi na altura foi muito positivo, sendo que tinha algumas sugestões de alterações que eu tive esse cuidado de fazer. E só então é que contactei a Cultura Editora. Eu escolhi a Cultura Editora porque eles estavam a lançar muitos autores portugueses estreia, autores que nunca tinham publicado anteriormente em editoras tradicionais e também porque eu já conhecia algum trabalho deles a nível de bastidores por causa da Good Books. Eu trabalhava com a Cultura Editora por causa da Good Books, para fazer as entrevistas aos autores, para tratar de livros, etc. Então foi de facto a primeira porta aonde eu fui bater e então eu entreguei o meu manuscrito e eles também me pediram um resumo da história e um resumo da saga. E isto já foi mais no fim do ano de 2021, portanto eu diria que outubro, novembro de 2021. Em janeiro de 2022 eu assino o contrato com a Cultura Editora. E em março o livro vai para a revisora. E agora, esta é aquela parte que eu fiquei extraordinariamente surpreendida porque eu não tinha a noção que o trabalho com o revisor demorava tanto tempo. E provavelmente até nem deve de demorar assim tanto tempo com autores que já têm muitos livros publicados, porque a revisão e o trabalho com o revisor é um trabalho de ir vivendo e aprendendo. É que é mesmo. E de facto demorou bastante tempo, portanto, a revisora mandou-me uma parte do manuscrito no final de abril para eu rever, para ver o que é que ela estava a alterar, e então nós a partir daí começámos a fechar capítulos, ou seja, eu enviava-lhe 5 capítulos revistos, ela enviava-nos de volta com as notas dela e então nós depois, eu enviava-lhe de volta e então nós depois tínhamos uma conversa sobre esses capítulos e então fechávamos esses capítulos. E foi só uma coisa, primeiro de tudo, eu gostei muito deste método de trabalho, acho que é muito menos cansativo, creio que tanto para o revisor como para o autor, porque vamos analisando quase capítulo a capítulo, e depois também cria uma rotina de revisão e isso foi algo que talvez só aí em junho é que eu e a revisora conseguimos encontrar um ritmo que fosse bastante confortável para nós as duas. E portanto, entregámos na editora todos os capítulos fechados no final de setembro, se não estou em erro.
Portanto, quando os capítulos são entregues todos fechados à editora, a editora faz a primeira paginação. E no momento em que eu estou a falar com vocês, a paginação já está com a minha revisora e nós ainda vamos ter uma reunião sobre a primeira paginação e depois a revisora vai enviar a primeira paginação à editora para a editora fazer a segunda paginação, depois em notas finais, portanto é tudo uma loucura. E este processo todo não parece, mas é cerca de 7, 8, 9 meses, anda por aí. É claro que eu sou uma autora estreia e, portanto, não se fiem muito no processo de revisão, porque eu, de facto, tinha muitas notas de revisor. Mas, assim, uma coisa maluca, extraordinária, mas que, por outro lado, também me torna uma escritora melhor. E daí que eu digo que é um processo de viver e aprender. Porque com cada nota que a revisora me mandava, era uma nota que, na altura em que eu lhe enviava os capítulos, já estava, muito provavelmente, corrigida. E então realmente foi um processo em que eu percebi que a minha escrita se pode elevar a um patamar acima e foi acima de tudo esse o processo de revisão, porque a nível estrutural não se mexeu em nada e portanto o livro está feito. Eu ainda não vos consigo adiantar a capa, porque a capa ainda não está fechada, mas a capa é linda, a capa é extraordinária. Eu já seguia o trabalho da designer, porque é uma designer que trabalha com a Cultura Editora e ela fez as melhores capas extraordinárias, como por exemplo a Julie Blue, a Maldição, a Manco Mata. Portanto, ela é realmente uma designer fantástica e eu acho que a capa está linda e maravilhosa e na altura em que eu vi a capa pela primeira vez, eu não estava à espera, tipo, viraram o meu computador e disse: esta é a capa, Teresa, gostas? Eu, ai, gosto, adoro. Pronto, e realmente é muito linda e eu espero poder partilhar com vocês muito em breve. Eu ainda não vos consigo, então, partilhar a capa, porque ela ainda não está totalmente fechada, ainda só tem o título, a capa e tem o meu nome e não tem mais nada, mas vão ter que haver outros elementos por ali. O que eu vos posso adiantar é que eu já posso divulgar o mood board do Project One. E então aqui em baixo na descrição vocês vão ter o mood board do Pinterest. São imagens que para mim são muito importantes para a narrativa, são imagens que eu me inspirei para escrever sempre que eu abria o ficheiro. Eu antes ia ao mood board e eu deixava-me absorver por aquelas imagens, que era para depois conseguir mesmo entrar no mundo e no mood. Dito isto, eu espero que vocês gostem muito do mood board. Eu sou uma escritora muito visual, ou seja, eu inspiro-me muito pelo aspecto visual das coisas. Daí que eu adoro viajar para cidades, eu adoro descobrir paisagens e realmente são fontes muito importantes de inspiração para mim. Então daí que eu creio que o mood board também é muito isso, é uma grande inspiração dentro daquilo que eu queria que fosse. É uma inspiração dentro de todas as imagens que eu vejo, eu consegui aglomerá-las dentro daquela pastinha do Pinterest. Vamos falar sobre um bocadinho mais sobre o conceito do Project One, que eu acho que é algo que vocês vão gostar. É um young adult, tem fantasia e eu estive mesmo a pesquisar sobre quais é que eram os subgéneros de fantasia onde ele se encaixava e então acho que isto também é muito importante para vos falar sobre a inspiração também do Project One. Então, Young Adult, fantasia, sendo que vai ser High Fantasy porque trata-se de um mundo imaginado. Mas ao mesmo tempo, esperem, ao mesmo tempo, lá está, eu gosto muito de me inspirar pelos sítios onde eu vou, pelas cidades e então há muitas cidades dentro do nosso mundo que serviram de grande inspiração para mim. E, portanto, é um high fantasy porque não é dentro do nosso mundo, não é dentro da nossa concepção do mundo, também não é dentro de uma distopia, mas vocês vão ver alguns elementos que existem no nosso mundo. Eu espero estar a conseguir fazer-me entender, juro mesmo. Daí que, por exemplo, dentro do subgénero de fantasia, eu diria que também é histórica, não é uma fantasia histórica no sentido em que eu me baseio
em alguma coisa real, mas de facto essa inspiração histórico-medieval, especialmente no Project One, é muito, muito importante. Contos e fábulas e algum entendimento de mitologia que nós vamos tendo e aprendendo à medida que nós vamos vivendo. Portanto, há algumas coisas a nível mitológico do mundo que são baseados em contos e fábulas. Agora, o que é que vai ter? Vai ter magia, porque é fantasia, portanto vai ter magia. Vai ter romance. Vai ter romance, portanto preparem-se. Mas não é steamy, mas vai ter romance. E vai ter, no fundo, todas as personagens giram à volta da amizade, do amor, da família que nós criamos para nós mesmos. E realmente acho que, acima de tudo, à medida que eu ia relendo os capítulos, eu apercebi-me de que é uma história da qual eu gostaria de ler se não tivesse sido escrita por mim. E eu acho que considero que isso é a parte mais importante enquanto autora, é que eu escrevi uma história da qual eu leria com toda a certeza. Agora, vocês é claro que querem saber qual é que é a data de lançamento do Project One. Então, por questões burocráticas e porque o mercado editorial às vezes é assim, pode haver atraso ou não, ou o que for, e então as datas de saídas são sempre datas de saídas fixas, e se não der para o livro sair naquela data, vai ter que sair na data seguinte. Então não vos consigo adiantar uma data específica, mas consigo adiantar-vos isto. Primeiro trimestre de 2023. Portanto, fiquem atentos, porque no primeiro trimestre de 2023 vocês vão ver o Project One sair à rua. E isto é realmente algo fantástico. Eu nunca esperei. Houve alturas durante todo este processo em que eu pensei assim: o meu livro não vai sair, o meu livro não vai sair, o meu livro nunca mais vai sair, isto nunca mais vai acabar, isto nunca mais vai terminar, isto já só sei lá para 2050 e tal. Mas não, realmente já há uma data. Primeiro trimestre de 2023 é ponta assente. E portanto, vamos dizer apenas que janeiro, fevereiro, março vão ser meses de loucura aqui para a Ju. Mas também vão ser meses altamente entusiasmantes e eu realmente espero conseguir partilhar com vocês muitas dessas aventuras que eu vou sofrer ao longo desse trimestre. Mas de momento é tudo o que eu vos posso adiantar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Contem-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês querem que eu fale sobre o Project One. Enquanto ele é Project One e eu não puder divulgar o título do livro. Mas que também estará muito para breve, tenho certeza. Por isso não se esqueçam de deixar então aqui nos comentários o que é que vocês querem ver e ouvir sobre o Project One. Não se esqueçam de seguir no Instagram e também no TikTok. Portanto, nós vemos num próximo vídeo. Não se esqueçam que eu estou a fazer aqui o Vlogmas e, portanto, se vocês ainda não subscreveram o canal e ativaram o sininho, por favor, façam-no agora, porque até dia 24 ainda vão ter imensos vídeos. Por isso, nós vemos no próximo vídeo, mas até lá, boas leituras!